Sabe, a nossa mente às vezes parece um verdadeiro campo de batalha, não é verdade? São pensamentos, preocupações, ideias, tá tudo gritando ao mesmo tempo. E o resultado disso, muitas vezes, é a paralisia. A gente simplesmente trava. Mas, e se essa confusão toda não for um defeito nosso, e sim a falta de uma ferramenta certa? Pois é, essa sensação de estar sobrecarregado, de não dar conta, não é uma falha pessoal. Na maioria das vezes, é só um sinal de que, olha, ninguém nunca ensinou pra gente como organizar esse nosso mundo interno. É justamente por isso que a gente está aqui, para entender como colocar ordem nessa casa. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai juntos trilhar um caminho que vai do caos até a clareza, e o mais interessante é que vamos usar uma sabedoria bem antiga para resolver um problema super moderno. Ok, vamos começar por essa sensação então. A sobrecarga mental é real, ela existe e, pode acreditar, tem um motivo. A fonte desta análise que a gente está vendo compartilha uma história pessoal muito forte. Em uma das primeiras agências dela, ela chegou a gerenciar comunicação digital de 17 clientes. Sim, 17 ao mesmo tempo. O resultado? O cérebro dela, nas palavras dela, pifou. Isso levou a um burnout e a sérios problemas de dissociação, sabe? Aquela sensação horrível de se sentir desconectado de si e da realidade. E aqui está um ponto que é crucial a gente entender. Muitas vezes o que a gente percebe como desorganização pessoal é, na verdade, sobrecarga. Não é uma falha de caráter, não é preguiça. É um sinal de que os sistemas que a gente está usando simplesmente não estão dando conta do recado. Então a solução não é se culpar, mas sim reavaliar esses sistemas. Agora a parte mais interessante. A solução para essa confusão toda tão moderna pode ser encontrada lá atrás há milhares de anos. A filosofia antiga nos oferece ferramentas que são, olha, surpreendentemente práticas para hoje. Vamos começar com o grande Sócrates. A ideia central dele era até que bem simples. Se a gente não questiona os nossos próprios pensamentos, a gente vira refém da nossa confusão interna. É isso. Sem essa reflexão, a mente vira um caos de vozes sem um maestro para reger. E como é que a gente aplica isso no dia a dia? Com uma pergunta bem direta. Quando aquele turbilhão de pensamentos vier, a gente para e filtra. Peraí, esse pensamento aqui é útil agora ou é só barulho mental? Só esse filtro, essa pequena pausa, já ajuda a eliminar metade da desordem. Aí, na sequência, vem Platão. Ele tinha uma visão de que a alma era dividida em 3 partes: a razão, a emoção e o desejo. Para ele, uma vida equilibrada só acontecia quando a razão guiava as outras duas. Sem essa liderança da razão, a emoção e o desejo transformam a nossa mente num campo de batalha, cada um puxando para um lado. Na prática, o que isso significa? Significa criar uma distinção clara. Ao organizar os pensamentos, a gente consegue identificar. Isso que eu estou sentindo é porque eu estou exausto, não porque é uma verdade absoluta. Separar a emoção da lógica é um passo gigantesco para ter mais clareza. E para fechar nosso trio, Aristóteles nos traz a ideia do famoso caminho do meio. Ele defendia que a virtude não está nos extremos, nem para um lado nem para o outro, mas sim no equilíbrio. E isso, gente, se aplica perfeitamente aos nossos hábitos mentais. Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente não se perde nesses extremos? Ou a gente pensa tanto que acaba paralisado e não faz nada, ou então age por impulso e depois se arrepende. É exatamente aqui que a organização mental entra. Ela é a ferramenta que nos ajuda a encontrar esse equilíbrio, permitindo pensar o suficiente para ter clareza, mas não tanto a ponto de travar. Ok, então com toda essa base filosófica, qual é a ferramenta mais eficaz e, acredite, surpreendentemente simples que eles usaram por séculos para colocar tudo isso em prática? Pensem nisso. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo, com o peso de um império inteiro nas costas. E qual era o recurso que ele usava para organizar a mente? O mais básico de todos: colocar tudo no papel. Ele não escrevia para publicar um livro, ele escrevia para se entender. E a grande sacada aqui é que o objetivo não é criar uma obra de arte, um diário perfeito, é sobre o ato de externalizar. É o que a fonte chama de despejo cerebral. Simplesmente tirar os pensamentos da cabeça e colocar no papel, ou no celular, onde quer que seja, um lugar onde se possa olhar para eles com clareza. Certo. Agora que a gente já tem a ferramenta, como é que a gente usa ela de um jeito mais estruturado? Vamos ver o método prático de 4 passos bem simples. O processo é bem direto. Primeiro, a gente filtra o ruído, como Sócrates nos ensinou. Segundo, a gente categoriza o que sobrou. Isso aqui é para resolver agora? É para planejar para o futuro ou é só algo para guardar?
Terceiro, a gente equilibra a perspectiva. Será que eu não estou exagerando a importância disso? Ou minimizando algo que é de fato uma prioridade? E por fim, o passo fundamental: tirar tudo da cabeça. Olha só esse exemplo prático. De manhã, a mente pode ser um caos com essas 3 preocupações misturadas. Mas, quando a gente aplica os 4 passos, a realidade fica bem mais gerenciável. A conta atrasada é uma tarefa rápida de 10 minutos. O projeto do trabalho pode ser quebrado em pequenas etapas. E a decisão sobre o novo projeto? Bom, isso pode esperar. O peso da confusão mental simplesmente desaparece. E isso tudo nos leva ao benefício final, que, na minha opinião, reformula completamente o que significa ter uma mente organizada. Essa metáfora aqui é muito poderosa. Organizar os pensamentos não é sobre controlar ou reprimir, mas sobre se tornar um mediador da própria mente. Pense numa assembleia onde está todo mundo gritando ao mesmo tempo. Ninguém é ouvido certo. Mas se chega um mediador e diz: ok, agora você fala, depois você, cada voz tem seu tempo, as ideias são consideradas e as decisões ficam muito mais claras. E essa organização interna, ela transborda, ela vai para o lado de fora. A forma como a gente se comunica é um reflexo direto de como a gente pensa. Afinal de contas, uma comunicação confusa é muitas vezes só o sintoma de um pensamento desorganizado. E os benefícios vão muito além da produtividade. Uma mente em ordem permite trabalhar melhor, claro que sim, mas também melhora os relacionamentos, a qualidade do sono e talvez o mais importante, nos dá o poder de agir com propósito, em vez de só ficar reagindo em pânico às coisas que acontecem. É muito comum a gente associar a ordem com restrição, com uma prisão, né? Mas o que a filosofia e a prática nos mostram é justamente o contrário. Quando a gente consegue colocar a ordem do lado de dentro, a gente ganha liberdade para agir da melhor forma possível do lado de fora. E para encerrar, fica essa reflexão. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Comece pequeno. Qual é aquele único pensamento que, se for organizado hoje, agora, pode trazer um pouquinho mais de espaço, um respiro, um pouco mais de liberdade para a vida? A resposta pode ser o primeiro passo para uma mente muito, mas muito mais clara.